Irmãos do Projeto Família em Cristo, bom dia, a paz do Senhor, amém? É bom estar com vocês, espero que vocês tenham tido uma noite abençoada, uma noite de paz, de tranquilidade, de descanso. E agora nessa manhã nós vamos ter a nossa escola dominical, só que o meu objetivo é ser bem breve, não vou me aprofundar muito, principalmente porque eu já decidi repetir essas lições que estamos tendo na quarentena, tanto o mês passado, que o Luciano deu as aulas, quanto esse mês de maio, onde eu sou responsável de ministrar as aulas para vocês. Nós vamos repetir essas aulas lá na igreja, quando passar esse momento difícil, tá bom? Mas bom dia para todos, tá bom? É bom estar com vocês. Já tem alguém assistindo aí, Lid? Ainda não, né? Eu quero que vocês se despertem aí, tá bom? Tá? O povo da igreja, para, por favor, meditar um pouquinho na aula junto comigo hoje, em nome de Jesus Cristo. Esse mês é o mês da família. O tema central está em Gênesis capítulo 12, verso 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É o tema central desse mês de maio. Mas a aula de hoje, do dia 3/5, que é hoje, nós vamos ter o lar como campo de batalha. Nós vamos estar falando sobre isso. O lar como campo de batalha. Domingo que vem, não vai haver escola dominical, tá bom? Não vai haver aula, é o Dia das Mães. Mas no terceiro domingo, dia 17/5, o tema vai ser culto doméstico. Nós vamos estar incentivando a você e a sua família a estar fazendo o culto do lar. No quarto domingo, o tema da aula vai ser como evitar a infidelidade conjugal. Vamos falar sobre esse tema muito difícil e atual nos dias de hoje também. E no quinto e último domingo, o tema é eu e minha casa serviremos ao Senhor, tá bom? Então vamos à aula de hoje, que eu pretendo passar rapidamente para não enfadar. O tema é o lar como campo de batalha. O lar como campo de batalha. Magda, seja bem-vinda, tá bom? Beijão. Bárbara, beijão, seja bem-vindo. Vamos meditar aqui um pouquinho, vou tentar ser breve aqui, tá bom? O lar como campo de batalha. O texto da aula de hoje está em Efésios capítulo 5, verso 22 ao 30. Já está separadinho aqui. Eu vou ler para os irmãos. Efésios capítulo 5, 22 ao 30. Acompanhe aí, por favor. Vós mulheres, versículo 22. Vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo.
Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Esse é o texto base da lição de hoje. E aqui na apostila, os objetivos da aula de hoje, irmãos, é alertar sobre o perigo de um lar dividido. Mostrar que Cristo Jesus deve ser o centro da nossa família. E o terceiro objetivo é dar subsídios através da palavra de Deus para que haja paz dentro da sua casa. A introdução diz assim: existem famílias que estão fazendo de seus lares um verdadeiro campo de batalhas. Casais que não conseguem se entender, pai e mãe que vive brigando e batendo em sua herança, ou seja, seus filhos, filhos que não conseguem obedecer aos pais. E nesta lição de hoje, quero proporcionar soluções através da palavra de Deus, para que venha haver paz dentro do nosso lar. Que possamos olhar pelo governo de nossa casa e não vamos comer de forma nenhuma o pão da preguiça. Provérbios 31, 27. Amados, nessa introdução, o comentarista vem trazendo, nos alertando sobre algo que está acontecendo muito. Existem lares, até mesmo de nossas igrejas, lares que estão vivendo um verdadeiro campo de batalhas. Casais que não conseguem se entender, filhos que não conseguem obedecer aos seus pais, que usam de violência também, muitas das vezes porque vê nos próprios pais desentendimento, brigas, e eles acabam copiando tudo isso. Então, nós estamos vivendo dia de lares que não conseguem ter paz, e muitas das vezes pessoas, famílias que vão para a igreja, adoram a Deus, glorificam a Deus na igreja, mas quando chegam dentro de casa, irmãos, aí o bicho pega. É pai e mãe brigando, é pai e mãe que não sabe lidar com os filhos, é briga para lá, briga para cá, e nós precisamos corrigir isso, porque eu creio e entendo que o lar que glorifica a Deus, ele tem paz. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Casais que ficam disputando quem manda dentro de casa. Então, sobre tudo isso, em rápidas palavras, porque não adianta aprofundar muito no tema hoje, pelo fato da aula ser à distância, né? Mas é uma aula muito interessante que lá na frente nós vamos repetir na igreja também, tá bom? O primeiro tópico, o comentarista colocou assim: a imagem masculina e a sujeição da mulher. E ele vem falando assim: estamos vivendo um momento ótimo para as mulheres. Louvo a Deus que elas hoje estão ingressando nas faculdades, conquistando os cargos no mercado de trabalho, com salários elevados. É claro que essa equiparação precisa melhorar. Mas será que tem sido vantagem para elas? Muitas, ao sair do trabalho, chegam em casa e precisam cuidar dos afazeres domésticos, dar atenção aos filhos e marido, e quando ainda precisam encontrar tempo para estudar. Eclesiastes 3:1 diz assim: há tempo para todas as coisas. Como essa mulher, olha o que o comentarista diz, como esta mulher está lidando com todas essas demandas, como lidar com quando muitas das vezes ela é bem mais remunerada do que o marido e ocupa cargos de liderança na sua empresa. E esse homem, e esse marido,
qual tem sido a postura dele diante desse crescimento feminino? E o comentarista deixou aqui um versículo em Efésios 5:25, que diz assim, Efésios 5:25, vós maridos, amai a vossa mulher como Cristo, em rápidas palavras, né? Sobre a carga, sobre a sobrecarga que as mulheres estão recebendo nos dias atuais, né? Trabalho, faculdade, se fosse só isso, tudo bem. Mas muitas das vezes elas chegam em casa, arrumam casa, tem que dar aquela namorada com o esposo, tem que cuidar dos filhos. Então a sobrecarga em cima das mulheres está muito grande, muito grande, muito grande. E alguns esposos não estão sabendo lidar com isso, né? Quando a Bíblia diz que a mulher em tudo deve ser sujeita ao marido, né? Tem gente que interpreta isso de uma forma errada, leva como se fosse um jugo, como se fosse uma pressão. E alguns homens também, com muito machismo, ainda levam uma pressão muito grande em cima das mulheres, na verdade. E hoje em dia as mulheres estão crescendo, e esse crescimento, pelo menos aqui em casa, eu louvo a Deus pela minha amada, que é lado a lado comigo, e nós devemos valorizar isso. Devemos valorizar. A mulher estuda, a mulher trabalha, né? E muitas das vezes ainda tem os afazeres de casa. E nós, como homens, como nós estamos lidando com isso? É o que o comentarista diz. Nós devemos estar lado a lado junto com elas, né? A Bíblia diz para a gente amar a nossa mulher como Cristo amou a igreja. Então, essa junção desse casal tem que estar ótima, porque os dois trabalham, os dois muitas das vezes estudam, ainda tem filho. Então o diálogo tem que ser muito grande. Para quê, irmãos? Para que não haja confusão, para que não haja contenda. Olha, você não está me ajudando. Olha, eu também trabalho, eu também faço isso. Não, é uma junção. Quem chegou primeiro em casa lava a louça, não é assim? Quem chegou primeiro em casa adianta a comidinha. Eu lembro até hoje, e já contei isso para os irmãos, eu lembro a Leidiane trabalhando, e uma vez eu cheguei em casa cedo, e eu falei, é hoje que eu vou fazer aquela comidinha gostosa para ela. E eu lembro que eu comecei a fazer aquele arroz, né? E eu caprichei, irmãos, tem um negócio chamado sazon, né? Oh, glória a Deus! Aí eu falei, vou caprichar no arroz para minha esposa. Irmãos, eu coloquei tanto sazon, sazon é amor, né? Estou fazendo a propaganda aqui para o sazon. Aí, ou seja, eu coloquei tanto sazon que aquele arroz ficou escuro. Mas quando ela chegou, ela se alegrou. Aquele arroz ficou preto, mas mesmo assim ela se alegrou pelo fato do esposo estar ajudando. Então tem que haver cumplicidade, tem que haver amor, carinho entre os dois. Por quê? A vida está corrida para os dois. A vida está corrida para o casal hoje em dia. Atenção para os filhos, um tem que dar atenção para o outro. Então aquele casal que perde tempo dentro do seu lar, brigando, olha, quem manda sou eu. Olha, quem manda sou eu. Existem lares, irmãos, guardem isso. Existem lares que os casais estão brigando, disputando. Quem manda mais? E eu vou te falar uma coisa, irmão. Quem manda aqui em casa é Leidiane. Dá uma glória aí, Leidiane. Quem manda aqui em casa é Leidiane. Ela fala, eu faço assim, ó, e obedeço. Ou seja, irmãos, eu quero dar uma mensagem de paz para o teu lar. Se você, casal, ouvir essa aula de hoje, escutem isso, e você está brigando com a sua esposa, casais que estão brigando, disputando quem manda dentro de casa, guardem isso, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Não. Deus uniu vocês para vocês vencerem juntos. E quero dizer mais, e quero falar mais.
Existem coisas preparadas de Deus, vitórias da parte de Deus para o teu casamento, para a vida profissional de vocês. E vocês não estão recebendo, sabe por quê? Porque estão brigando entre vocês. Estão disputando entre vocês. E as vitórias não estão chegando por causa disso. Guarde isso. Eu falo com muita propriedade. O momento que vocês pararem de brigar, o momento em que vocês pararem de disputar a liderança dentro de casa, guardem isso, guardem isso. Além de haver paz, vai chegar vitória para a vida de vocês, para o casamento de vocês e para a família de vocês. Eu tenho certeza disso. Amém? Vamos partir para o segundo tópico. O segundo tópico, o comentarista diz assim, algo que eu já até comentei um pouquinho aqui agora. Ele diz assim, quem é o cabeça do lar? Vamos ler o que ele diz. É preciso falar a mesma língua. Existem casais que por falta de diálogo e por disputa de poder dentro de casa, olha só o que eu acabei de falar um pouquinho antes, estão causando confusões psíquicas em seus filhos. Crianças que buscam apenas uma permissão para ir brincar na casa do colega, ao pedirem, acabam percebendo que os seus pais estão com pensamentos diferentes. Um dá a permissão e o outro não. E a criança fica em meio àquele fogo cruzado. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Gênesis capítulo 2, verso 18. Quando o casal, a família, entende que a sua casa é como o corpo de Cristo, tudo vai bem. A Bíblia diz que a mulher deve ser sujeita em tudo ao marido e que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Mas se ambos entenderem que o nosso lar é como o corpo que está ligado à cabeça, que é Cristo Jesus, vai haver paz e harmonia dentro desta casa. Queridos, o comentarista deixa bem claro aqui que quando o casal não se entende, quando o casal vive brigando, quando o casal não fala a mesma língua, todas essas diferenças acabam atingindo os filhos. É mais ou menos assim. Teu filho, muitas das vezes, vou dar um exemplo aqui. Meu filho, o Oscar, ele vem me pedir para ir na casa do coleguinha. E eu deixo ele ir. E quando ele está saindo de porta para fora para ir na casa do coleguinha, a Leidiane cerca ele e diz assim, para onde tu vai? Vou para a casa do meu coleguinha. Meu pai deixou. Mas eu não deixei. Ele não falou nada comigo. Volta. E fica nessa, já pensou a ficar nesse jogo? E a criança vendo isso, os pais acabam discutindo, mas eu deixei. Mas eu não deixei. Disputa de poder. E muitas das vezes na frente da criança, e a criança pensando assim, meu Deus do céu, a quem eu peço? Muitas das vezes ela não vai nem saber a quem pede. Muitas das vezes ela não vai saber nem como pedir ao pai e à mãe, porque quando ela for pedir, ela vai saber que vai haver briga. Por quê? Todas as vezes que ela pede alguma coisa, os pais brigam, porque os pais não se entendem. Sabe o que é isso? Falta de diálogo. Porque não é questão de quem manda, irmãos. Não é questão de quem manda, se é o homem ou a mulher, se sou eu ou se é a Leidiane. É questão de diálogo. É questão de conversa. É questão de ter a mesma visão. E guardem isso. Quem tem Cristo dentro do lar
tem a mesma visão. A visão da Leidiane é a mesma que a minha. A minha visão é a mesma que a Leidiane. Então, não há espaço para briga, não há espaço para discussão. É claro que de vez em quando Leidiane pega a panela de pressão, aquela coisa toda. Estou brincando. Mas, ou seja, guardem isso em nome de Jesus Cristo. Imaginem uma criança que vai apenas fazer um pedido ao pai e à mãe e os pais acabam brigando. E os pais acabam discutindo. Mas quem manda aqui dentro sou eu. Ele vai sim. Olha só. E a criança vendo tudo isso. E o desejo do meu coração, tendo essa lição aqui. Eu estou tentando correr aqui, irmãos, para que não se torne pesado, porque o bom mesmo é ao vivo. Mas nós vamos repetir essas lições lá na frente. Guardem isso. O que eu quero é que haja paz no teu casamento. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, chegou a hora de plantar sementes ótimas nos corações dos nossos filhos. Então, se o seu filho olha para você, para sua esposa e vê entendimento, vê sabedoria, vê calma, irmãos, essa criança, ela vai crescer abençoada, ela vai crescer linda na presença de Deus. Olha o que o comentarista diz assim. Olha o que o comentarista diz. Mas se os casais entenderem que o nosso lar é como o corpo que está ligado à cabeça que é Cristo Jesus, vai haver paz e harmonia dentro dessa casa. Vamos abrir a palavra em Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo 2, versículo 18 e 19. Vamos abrir juntos e ler. Colossenses capítulo 2, versículo 18 e 19. Eu já deixei separadinho aqui. Capítulo 2, versículo 18 e 19, diz assim: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. 19. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Ou seja, irmãos, guardem isso. O teu casamento, o nosso casamento, a nossa vida familiar, a nossa relação com a nossa esposa, a sua relação com seu esposo, a sua relação com seus filhos, vai bem quando nós entendemos que Cristo Jesus, é o cabeça da nossa casa. Amém? Guardem isso. Quando nós, como família, irmãos, é muito importante isso. Quando nós, como família, entendemos que Cristo é o cabeça da nossa casa, irmãos, o homem abaixa a crista, a mulher abaixa a crista. Sabe por quê? Nós entendemos que é Cristo que manda. Cristo é o dono da nossa casa. Cristo é que dá as diretrizes dentro do meu lar. Quem está entendendo isso? E o que tem acontecido são casais dentro da igreja, guardem isso, que estão adorando, que estão glorificando, mas Cristo não está dentro do lar. Mas Cristo não está direcionando este lar.
esse casal não adora dentro de casa, não ora dentro de casa, não lê a Bíblia dentro de casa. E nós vamos falar sobre o culto do lar, culto doméstico na próxima aula. Tem muitos ensinamentos na próxima aula. Mas escutem, quando a família entende, guardem isso, que Cristo é o cabeça, vai haver paz dentro desse lar. O relacionamento do casal melhora, o relacionamento com os filhos melhora. Então eu peço em nome de Jesus Cristo que você que está ouvindo essa aula de hoje, por favor, e você que vai ouvir lá na frente, guardem isso. Se você está brigando com a sua esposa, se você é um casal, vocês são um casal que vive brigando e vive muitas das vezes sem saber lidar com seus filhos, batendo. A Bíblia diz para corrigir. Eu já corrigi o Oscar uma vez só, quando ele era bem menorzinho, com chinelada nas perninhas, né? Tomara que ninguém me prenda lá na frente. Mas, ou seja, guardem isso. Nunca mais eu fiz, porque eu encontrei o meio termo e estou indo até agora. Sabe por quê? Porque Cristo vai direcionando, Cristo vai mostrando o caminho. Então, Oscar hoje é uma bênção para mim, para a Leidiane. Eu sou uma bênção para a Leidiane é uma bênção para mim, pastor Márcio. Sabe por quê? Porque Cristo é o dono desta casa. Então, em nome de Jesus Cristo, que você tenha o teu casamento, a tua vida familiar, guiada pela palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Vamos para o terceiro e último tópico e depois vamos entrar na conclusão. O terceiro tópico diz assim: temperamentos diferentes. Temperamento é a combinação de características inatas que herdamos dos nossos pais. Só Deus para fazer isso. Juntar duas pessoas com pensamentos e ensinamentos diferentes dentro de uma união conjugal. A Bíblia diz que a caridade cobre todos os pecados e diferenças que possam existir. Perdão, o segredo do milagre. Talvez você tenha muita dificuldade em estar perdoando os erros do seu esposo ou esposa. Mas, se é do seu interesse que haja mudança de comportamento daqueles que te cercam, perdoe e verás mudança. Eu quero ler, junto com os irmãos, abra sua Bíblia aí em casa também, em 1 Pedro 4,8, e depois vamos ler em Colossenses 3,13. 1 Pedro 4,8. Vamos lá. 1 Pedro 4,8. Pedro 4,8 diz assim: mas sobretudo tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Escutem, o comentarista está falando aqui sobre diferenças. Eu sou diferente da Leidiane. Nossos pensamentos, quando nós casamos, irmãos, ela teve uma criação, ela teve um ensinamento dos seus pais e eu tive outro. Deus uniu o pastor Márcio com a Leidiane e colocou dentro de um mesmo lar. É claro que em alguns momentos essas diferenças veio à tona, mas escute. Quando eu e a Leidiane entendemos que Cristo é o cabeça, guardem isso. Ele dominou o meu coração, ele dominou o coração dela, a mente dela e a minha mente. Escutem,
Praticamente a gente tem o mesmo pensamento, a mesma visão, o mesmo entendimento. Sabe quem faz isso? Cristo. E o versículo que nós lemos fala sobre amor. Guardem isso. Guardem isso. O amor cobre tudo. E é isso que eu vim falar aqui através desse versículo. O amor cobre as nossas diferenças, cobre as diferenças dos casais. Se você ama a sua esposa, não são pequenas diferenças que vai causar problemas dentro do seu lar. Se você ama o seu esposo, não é porque ele de vez em quando fica um pouquinho estressado que vai mudar tudo dentro do teu lar, vocês vão brigar. Não, não, não. O amor cobre tudo isso. O amor cobre tudo isso, essas diferenças. É isso que Pedro está falando. E que esse amor esteja dentro do teu lar. Abra agora em Colossenses. Colossenses, deixa eu ver aqui, Colossenses 3. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Vamos ver o que diz o texto. Colossenses 3, 13. Diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo perdoou, assim fazei vós também. Perdão. Perdão, perdão. Eu repito, perdão. Esse é o segredo do milagre do teu casamento. Guardem isso, guardem isso. Eu vou dar outro exemplo aqui para vocês. Guardem isso. Se eu quero que a minha esposa melhore, se eu quero que a minha esposa seja uma pessoa mais especial, guardem isso. Perdão. Se você perdoá-la, vai estar acontecendo milagre dentro do coração dela. Escutem isso. Não é aquele perdão assim, ó. Perdão. Não. É aquele perdão olhando nos olhos e dizendo assim: meu amor, eu te perdoo. Ei, esposo, eu te perdoo. Irmãos, o perdão faz milagre, causa milagre dentro da gente. Então, preste bem atenção. Se o teu esposo ou esposa tem alguma estrutura dentro dele ou dentro dela que precisa ser mudada, guardem isso. Se você tiver um coração perdoador, se você tiver um coração de Cristo, um coração pronto a perdoar, a partir do momento em que você perdoá-lo ou perdoá-la, essa pessoa vai mudar. Eu tenho certeza absoluta disso. Amém? Amém? Por favor, em nome de Jesus Cristo, nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Mas quando o casal coloca Cristo em primeiro lugar, o interessante é isso. Quando colocamos Cristo em primeiro lugar, chega um certo momento do casamento que a gente percebe que, por mais que as nossas mentes seja diferente, muitas das vezes a gente pensa a mesma coisa, as nossas ações são a mesma, as nossas decisões para os nossos filhos batem certinho. Sabe por quê? Porque Cristo está dominando a nossa mente. Porque Cristo está dominando o nosso lar, o nosso casamento. Então, se você quer ter uma cumplicidade com a sua esposa, quer ter uma união com ela, guarde isso. Guarde isso. Coloque Cristo em primeiro lugar. Perdoou?
perdoou. Agora coloque Cristo em primeiro lugar, que tudo vai dar certo. Amados, eu quero concluir essa lição. Deixa eu ver quantos minutos eu estou aqui. Já passou de 30, coisa que eu não queria. Olha aqui, vamos para a conclusão. Amém? A conclusão diz assim: sempre haverá algum tipo de conflito, porque somos diferentes. Mas não podemos permitir que o nosso lar se torne um campo de batalhas. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6,12. Não gaste forças lutando contra quem está do seu lado. E entenda, a sua família é um projeto de Deus. E se você for direcionado à luz da palavra, vai haver paz dentro da sua casa. Eu termino essa conclusão deixando bem claro para os irmãos, para você casal, para você família, nós somos diferentes, mas aprendemos que quando Cristo é o cabeça, essas diferenças caem por terra. Aprendemos também que o amor cobre todas essas diferenças. Aprendemos também que o perdão, a pessoa que é perdoada, quando ela recebe o perdão, acontece milagre dentro dela e ela se levanta diferente, se levanta de uma forma mais especial. Estamos aprendendo que somos diferentes, mas todas essas diferenças, quando temos Cristo direcionando a nossa família, tudo vai bem e essas diferenças caem por terra. O comentarista diz assim, olha, não faça do seu lar um campo de batalha. Irmãos, se algum lar está escutando essa mensagem ou vai escutar essa aula de hoje, e estão brigando, casais que estão disputando dentro de casa, casais que vivem brigando, casais que não sabem lidar com seus filhos, recebam essa palavra nessa manhã. Recebam essa palavra, cumpram essa palavra, que vai haver mudança dentro do seu lar. E outra coisa, vê se tem cabimento, escutem isso. Deus uniu vocês dois, sabe para quê? Para que vocês venham ter uma vida vitoriosa. Você se uniu em casamento com seu esposo para ter uma vida vitoriosa, um ótimo emprego para os dois, filhos abençoados. Mas como que isso vai acontecer? Guardem isso. Se vocês estão brigando entre vocês, disputando força entre vocês, quebra de braço, para ver quem é o mais forte. Guardem isso. Eu encerro essa aula de hoje aqui. Como que vocês vão ter forças para conquistar as coisas lá fora, se vocês estão gastando as forças de vocês brigando entre vocês? Pai brigando com filho, casais brigando entre si. Sabe o que está acontecendo? As forças de vocês estão perdendo as forças. A energia de vocês que era para gastar lá fora, vocês vão estar gastando dentro de casa, com coisas vãs, com coisas simples, que com Cristo dá para ser solucionadas. E a solução está aqui na palavra de Deus e foi dada hoje em rápidas palavras. Por favor, não gaste a sua energia brigando dentro de casa. Guarde a sua energia, ei, mulher de Deus,
guarde a sua energia. Ei, homem de Deus, guarde a sua energia. Ei, filhão, obedeça a papai, obedeça a mamãe. E guardem a energia de vocês para conquistar vitórias nesse mundo lá fora. Amém? Encerro aqui e creio que todos vocês foram abençoados através dessa palavra. O lar como campo de batalha. Essa foi a aula de hoje. Por favor, por favor, por favor, por favor. Tenham paz dentro do lar de vocês. Paz. Quem tem Cristo tem paz. O casamento que tem Cristo tem paz. O relacionamento com o filho tem paz quando se tem Cristo Jesus direcionando o lar. Eu encerro essa palavra aqui, essa aula de hoje, declarando para os irmãos que foi muito corrido. Por quê? Porque não adianta falar muito à distância. Não gosto. Não gosto. Estou tentando me adaptar a isso, tá bom? Mas nós vamos estar repetindo. Tanto o Luciano, o mês passado, ele vai repetir. Quando tudo isso passar, nós vamos estar de volta, irmão. Estou doido para abraçar vocês. Tá? Ainda mais o pastor Márcio, que gosta de abraçar, né? Então, por favor, estou doido para estar de volta com vocês. Vocês nem imaginam, irmãos, como estou com saudades. Saudades mesmo. Eu e minha esposa, nós estamos morrendo de saudade de vocês. É um momento difícil, não é isso? Mas já estou ajudando alguns irmãos que alguns estão passando por problemas, dificuldades. Nós estamos tentando dar apoio, eu com a Lediane. Mas eu creio que esse momento vai passar. Amém? Por favor, quem não acordou para assistir a aula de hoje, divulgue essa aula, divulgue para os irmãos acordarem domingo que vem. Por quê? Domingo que vem eu vou estar falando sobre o culto doméstico. Domingo que vem não. A Lidiane está aqui, ó, nos bastidores ajudando. Domingo que vem não tem escola dominical. Domingo, dia 17/5. Domingo, dia 17/5. Eu vou estar falando sobre o culto doméstico. E o povo da minha igreja sabe que eu sempre incentivei sobre isso. E louvo a Deus por estar dando essa aula. Então eu vou estar falando sobre a importância do culto doméstico, como fazer o culto do lar e os benefícios que o culto do lar traz. Amém? Amo vocês. Projeto Família em Cristo. Ei, Projeto Família em Cristo. Um dia abençoado para vocês. À noite eu com a minha esposa vamos estar gravando o culto na igreja para vocês também, tá? Eu preferi estar gravando na igreja para tentar levar um conforto maior para vocês. Por quê? Porque fica uma coisa mais real, né? E eu tomei essa decisão para tentar levar uma coisa mais real para vocês que estão em casa aí em quarentena, tá bom? Tá? Amo vocês, saudades. Se puder, faz um coraçãozinho aí para me ver, tá? Depois manda, sei lá, se vira, manda uma foto. Amo vocês, tá bom? Beijinho. Quem tá me assistindo aí? Tem pelo menos 2 assistindo, que esses crentes não acordam não, Deus me livre. Érica, milagre, hein, Érica? Você acordou, hein? Hã? Angelita? Beijão, Angelita. Quem? Tainá, beijão. A gente se falou esses dias, né, Tainá? Né? Vamos orar também pelo pai do Elvis. A Tainá comentou comigo ontem. Vamos orar, tá bom? Continuar orando por ele, tá? Só eles que estão assistindo? Quem? Bruno? Bruno daqui, meu vizinho? É? Beijão, Bruno. Deus abençoe a todos, tá? Quem não assistiu essa aula toda, por favor, assista, irmão. Foi muito boa, tá? Beijão para todos. Amo vocês. Tchau, tchau.